Nós vamos falar agora aqui no NT Sul sobre estacionamento rotativo pago de Cachoeira do Sul. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio Kleber Cardoso, vice-prefeito de Cachoeira. Kleber, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os telespectadores. Perfeito. Bom, esse projeto do estacionamento rotativo pago já foi entregue à Câmara de Vereadores em regime de urgência e prevê o seguinte, é uma zona azul com ao menos 1.200 vagas, 19 ruas aqui de Cachoeira do Sul, R$1 para cada meia hora de estacionamento e um limite máximo de 2 horas. Obviamente que se a pessoa ficar mais tempo, também tem um valor específico para isso, a gente vai falar já. E tem uma tolerância de 10 minutos para que a pessoa possa usufruir do estacionamento gratuitamente. Kleber, a Prefeitura tem certeza de que esse realmente é o caminho, vai aumentar o fluxo, a movimentação de veículos, vai facilitar o estacionamento em Cachoeira? Bom, há anos se discute isso, né? E eu acho que é importante começar pelo início, claro, né? Demonstrando à população e até fazendo um questionamento, aproveitando a grande audiência de vocês. Há quantos anos se discute a possibilidade do rotativo, a necessidade do rotativo? Eu recordo ainda, eu fui vereador, era vereador na época, e um dos que trabalhava muito essa questão, avaliando, ouvindo a população, ouvindo as pessoas que utilizam do nosso trânsito, a possibilidade e a necessidade que se havia. Sim. Então sempre se discutiu muito isso, sempre foi feito muitas pesquisas pelos órgãos de imprensa, inclusive, né? E eu recordo pesquisas, por exemplo, que os órgãos de imprensa faziam, e há pouco tempo ainda se elaborou esse tipo de pesquisa, 90%, 92% da população sempre foi favorável a esse mecanismo. E, mais do que justo, hoje como vice-prefeito, auxiliar o prefeito Sérgio Gnatti nessa demanda, uma demanda extremamente necessária. Não falo nem como empreendedor, que também sou, falo como vice-prefeito, ouvindo a população que utiliza dessa necessidade. Tu anda pelas ruas de Cachoeira hoje, tu não consegue estacionar mais, né? Nós temos uma população de em torno de 80 mil habitantes e 42 mil veículos, né? Quase que a cada 2 moradores, um veículo. Isso sem contar as crianças e jovens que ainda não têm uma carteira de motorista. Se tu sair pela rua, tu percebe que as principais ruas geralmente são os mesmos carros estacionados. Uhum. Vocês estão no centro, vocês devem perceber isso. Então são coisas que a gente avaliou ao longo desses últimos meses, né? Já foi feita uma tentativa ano passado e agora, como eu não estou mais na Secretaria de Obras, eu achei fundamental a necessidade de acompanhar mais de perto esse assunto, essa pauta do estacionamento rotativo. Perfeito. Agora, Kleber, quanto aos 10 minutos de tolerância, você não acha que é pouco tempo 10 minutos? Não seria melhor, quem sabe, cobrar o excesso do uso e não simplesmente o uso? Para dar um exemplo, a pessoa vai comprar numa loja, ela vai gastar aí, sei lá, no mínimo meia hora. Não é pouco tempo os 10 minutos? Bom, outra coisa que é importante se dizer, respondendo e justificando o porquê estamos trabalhando em cima disso. O projeto ele foi elaborado por uma equipe técnica, teve meu acompanhamento de gestão política, né, e administrativa da situação, mas foi elaborado por uma equipe técnica extremamente competente da Secretaria de Obras, juntamente com a jurídica, a Secretaria de Planejamento, né, o projeto ele foi elaborado a várias mãos. E o que se constatou, né, primeiro, avaliamos em várias cidades que possuem o rotativo. Começa por aí. Não tem ninguém colocando um projeto de qualquer forma no achômetro, né? A gente foi atrás de informações técnicas, onde outros municípios, quase que 100% dos municípios, ele tem essa tolerância de 10 minutos. Ou seja, não é uma coisa que nós estipulamos para Cachoeira. Mas aí vem a questão de articulação, e isso a gente tentou fazer também diferente dessa vez. A gente procurou os vereadores, chamamos os vereadores a conversar antes da montagem do projeto, tentamos viabilizar o maior número de sugestões possíveis que os vereadores nos tinham dado, né? A secretária NEC, que é a secretária de governo, nos acompanhou em todas as reuniões com os vereadores e quase que 100% das demandas dos vereadores nós conseguimos incluir no projeto, né? Uma vez montado o projeto básico, semana passada eu tive na Câmara de Vereadores, juntamente com a secretária e demais componentes, e pudemos conversar com os vereadores e apresentar a eles essas sugestões. Uma delas, dos 10 minutos, nós mantemos esses 10 minutos, mas sabemos que os vereadores têm essa sugestão de aumentá-lo. Qual é a finalidade? Quem vai aprovar o projeto é a Câmara de Vereadores. Quem sugeriu é o Executivo.
quem necessita é a cidade. Ou seja, se todos os atores trabalham juntos, não tem como dar errado. Então, a gente foi muito claro aos vereadores nessa possibilidade de emendar, fazer uma emenda no projeto. É possível e acredito que viável de aumentar um pouco mais para 15 minutos, né? Uhum. E aí, respondendo também a tua pergunta, eu acho que 15 minutos é o suficiente. Uhum. 10 é ideal, 15 é o suficiente para contemplar também a sugestão dos vereadores, porque a ideia principal é rotatividade no projeto. Uma vez que tu der mais do que 15 minutos, né, se a gente desse 30 minutos, ele acaba não sendo tão rotativo. A dificuldade de alguma empresa também se interessar pelo serviço, porque a empresa é uma empresa privada, quem for ganhar o serviço tem que visualizar isso também. Então eu acho que 15 minutos, caso venha uma emenda, é um número ideal ali para compor. Perfeito. Kleber, fala para a gente um pouquinho sobre como vai funcionar a cobrança, a questão de valores, né, pelo estacionamento e também o formato de cobrança. Vai ser com parquímetro, a gente vai ter aqui em Cachoeira do Sul fiscais, pessoas, né, vai ser algo humanizado com a presença de um fiscal ali, como que vai funcionar? Bom, o projeto ele prevê um leque muito aberto com relação à tecnologia a ser usada. Uhum. Essa é a palavra que nós colocamos no projeto. Primeiro, existem mais de uma tecnologia e isso também nós verificamos nas cidades onde tem o rotativo hoje. A maioria das cidades ela é diferente, um mecanismo do outro, né? Algumas são bilhetagem, outras são um smartphone, outras são parquímetro, enfim. Uhum. Então, qual é a ideia do prefeito municipal? Colocar o leque aberto para que se tenha o maior número de empresas interessadas. Não adianta a gente focar numa situação e não ter ninguém interessado. Teve alguns municípios que abriram o processo licitatório com algumas informações não muito precisas e não teve interessados. Então não é isso que a gente quer. A gente quer o maior número de empresas interessadas para que a gente possa, enfim, abrir o processo licitatório e ter um vencedor. Então o mecanismo ele pode, e o projeto ele deixa muito bem claro isso, né? O leque é amplo e qualquer tipo de tecnologia pode ser utilizado. Quanto aos valores de cobrança, pode estipular para a gente? O tempo de tolerância, né, gratuito, depois R$1 a primeira meia hora, R$2 uma hora, R$3 90 minutos, que é 1h30, e R$4 2 horas. E se a pessoa deixar mais tempo que isso? Bom, aí que boa pergunta para a gente poder explicar ao telespectador. Como eu disse, a gente procurou fazer da maneira mais justa possível, técnica necessária e visualizando também quem vai pagar a conta, quem vai ter que dispor do pagamento para utilizar. E tudo isso com a necessidade da rotatividade. O valor, ele estava previsto num primeiro projeto, na primeira ideia, guincho e multa. Além de não ser simpático, vamos usar essa palavra, exato, de certa forma até desnecessário. O que nós sugerimos, e está no projeto hoje, um valor de regulamentação de R$20, né? Se a cada 2 horas são R$4, nós multiplicamos o tempo de duração daquele dia de uso, né, do rotativo, seria R$20 o dia inteiro. Algumas cidades têm esse disposto. Algumas cidades, se tu passar do tempo que tu pagou ou que tu estipulou, em vez de guincho e multa, tu paga aquele valor inteiro e tu pode daí usar o estacionamento em qualquer local da cidade durante aquele dia. Okay. Claro, obviamente, isso não pode ser recorrente, né? A não ser que a pessoa tenha condições financeiras, porque se tu vai pagar R$20 por dia, né, 20 dias úteis no mês, dá R$400. Sim. Então isso até alguns vereadores estão discutindo, como, repito que ainda cabe algumas emendas, enfim, mas hoje o que nós apresentamos é isso, R$20 após as 2 horas. Por exemplo, o Daniel chegou numa loja para comprar e extrapolou as 2 horas que ele tinha disposto, né? Tu não vai ter o teu carro guinchado e nem multado. Imagina tu voltar para o teu carro e o teu carro já não está mais ali porque foi guinchado, né? Então, como a ideia não é arrecadatória e sim é para haver a rotatividade, né, do estacionamento, o Daniel vai pagar aquela taxa dos R$20 ali e vai poder ficar tranquilo durante o resto do dia utilizando na cidade. Ok. Tem algum tipo de gratuidade que o projeto contém? Por exemplo, idosos, cadeirantes, tem algum tipo de isenção? Na verdade, o estacionamento de idoso e cadeirante, ele serve para dar a facilidade, por lei, inclusive, né? Nós estamos tentando cumprir esse regramento também, colocando
um maior número de estacionamento de idosos e deficientes, que a lei obriga, mas ao mesmo tempo ele não dá gratuidade. Isso é importante que a população saiba, né? O estacionamento de idoso e deficiente, ele é para dar a facilidade do estacionamento, né? Mas ele não dá a gratuidade. Gratuidade ele vai ter em carros oficiais do município e carros de emergência. Exclusivamente carros do município. Do município, porque hoje a prefeitura, por exemplo, vai em outra cidade e acaba pagando estacionamento. Claro. Então não é justo outras cidades virem e não pagarem. Então apenas carros oficiais do município e carros de emergência têm essa gratuidade. Ok. Kleber, digamos que o projeto passe na Câmara de Vereadores, está tramitando em regime de urgência. Como é que vai funcionar licitação, tempo de contrato? O processo licitatório é um processo comum que há, existem vários mecanismos dentro da Secretaria de Administração e esse especial vai ser o mesmo processo licitatório natural. O que ocorre, tu falaste no regime de urgência, o projeto, quando ele vai em regime de urgência, ele tem até 45 dias para ser aprovado. Não significa que nós pedimos para ser votado em urgência agora, hoje já. Claro. Né? Nós mandamos todo esse respeito, essa atenção que nós estamos dando para o Legislativo, é justamente para a discussão continuar em âmbito agora do Legislativo, em âmbito da sociedade, né? Para que a gente possa montar um projeto adequado e viável para a cidade. Ok. Kleber, muito obrigado pela presença com a gente aqui, pelos esclarecimentos. Algo mais que você gostaria de colocar sobre o rotativo? Olha, eu gostaria apenas de reforçar para a comunidade, até vou falar olhando aqui para as pessoas, que o nosso governo, nós temos pleiteado muito a ideia de tentar fazer coisas que ao longo dos últimos anos se discute, mas não sai do papel, Daniel. E eu acho que é essa a finalidade. Nem tudo é simpático. Tu nunca vai conseguir agradar 100% da população. Mas baseado em pesquisas, baseado em diálogo e avaliando a situação da cidade, o estacionamento rotativo é algo que não pode esperar mais. Então a gente sabe que boa parte da cidade, da população é a favor, sabemos que algumas pessoas são contra, mas a gente precisa chegar, e é isso que nós pretendemos, o prefeito Sérgio Gnatti, eu e toda a nossa equipe de secretários, juntamente com a Câmara de Vereadores, aprovar um projeto viável e que seja extremamente adequado para a nossa cidade. Então eu agradeço a oportunidade de poder esclarecer isso para a população.